Você ouve agora Na Estrada com Rádio Idefran. No 18º Congresso Estadual de Espiritismo, pergunta: qual a relação entre o conceito de família e a vida na Terra? Heloísa Pires e Humberto Schubert respondem. A família é a nossa base, a base da sociedade. Quando Roma desprezou a família, os bárbaros a invadiram. Então, nós não temos consciência da importância da família. Agora, a família atual, desse século XXI, está um pouco descuidada, um grande número. Estão mais dedicados ao celular do que aqueles que estão à sua volta. Há necessidade de explicarmos, sobretudo nas escolas públicas, muito abandonadas hoje em dia, piorou, tiraram o hino nacional, tiraram o respeito ao professor, tiraram o respeito à família. Parece que é um plano IA de sombras encarnadas e desencarnadas para que continue a Terra dominada pelas sombras. Mas isso não vai acontecer. O nosso destino é a luz. Agora, facilitaremos o processo se descobrirmos a importância da nossa ação no meio onde estamos. O exemplo, queiramos ou não, somos observados por encarnados e desencarnados. Há que melhorarmos o nosso comportamento dentro das nossas possibilidades. E temos exemplo. Joana d'Arc, São Francisco de Assis, Dr. Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Ficaríamos um dia falando dos exemplos. A Terra é um pontinho azul, mas quantas luzes cresceram e deixaram exemplo na Terra. Chegou a nossa hora. Fazemos o que podemos, gostaríamos de fazer mais, mas não podemos ser tão críticos conosco mesmo, senão vamos precisar de um tratamento terapêutico e na casa espírita. Eu estou muito contente com a minha lenta caminhada de tartaruga reumática. Chegarei lá. E me apego aos exemplos, inclusive começo: Deus, meu Criador, ao qual gratidão tanto devo. Jesus, meu irmão querido que eu amo. Meu pai, minha mãe, meu avô, que sei que vem de longe comigo através das áreas de encarnações. E meus filhos e meus amigos, gratidão, e adoro esse pontinho onde eu vivo. Não conheço o outro. Pois é, ela comentou sobre o celular, né? Que hoje é usado, não é ruim, mas é usado como uma máquina do ego, né? Vejam o que eu estou fazendo, vejam o que eu estou comendo, vejam as minhas opiniões. Olha só, eu acho isso sobre o candidato das eleições. Então, quer dizer, é muito a minha opinião. O que eu estou fazendo. E é claro, isso vai prejudicar as relações familiares, como vai prejudicar as outras relações todas, na medida que a gente não consegue prestar atenção, valorizar e respeitar o que é que está acontecendo ao redor, o que é que os outros estão fazendo, o que é que os outros estão precisando, o que é que os outros estão querendo ouvir. Boa. A gente para e pensa no que é que o outro quer ouvir, o que é que o Orlando quer ouvir, o que é que você quer ouvir, né? Não, a gente quer falar. Eu tenho a dizer, eu tenho a minha opinião. Todo mundo ao mesmo tempo é uma desgraceira danada, né? É uma coisa de maluco. Entretanto, outras pessoas, talvez a minoria, usam esse aparelho para gravar o programa, para conectar milhões de pessoas. A gente viu aqui na pandemia as lives com pessoas de 8, 10 países, as pessoas isoladas, dizendo: olha, não existe centro espírita, não existe nenhuma atividade onde eu estou. Aquilo era a única possibilidade de que a pessoa tivesse 1, 2, 3 vezes por semana contato social, contato interhumano. Então, a mesma ferramenta, ela pode ser uma fonte de perdição, de aprofundamento da distância, ou ela pode ser uma ferramenta que eleva, que promove, que une, que enaltece, que enobrece o ser humano. A gente precisa, tema do Congresso, é de consciência clara de como a gente está usando essas ferramentas. Na casa, na família, a gente precisa observar se as rotinas, né, se o ritmo do mundo moderno, se as ferramentas
né, da Netflix, disso, daquilo, das quais a gente passou a depender, as mídias sociais, se tudo isso está atrapalhando ou está ajudando, está promovendo ou está deprimindo a relação familiar, né? Esse é um primeiro ponto fundamental, é a grande diferença do século XXI até agora. Agora, tem as coisas que são de sempre das relações familiares, o choque entre gerações, as mudanças de época, de cultura, de tendência, de moda, e que às vezes a gente não sabe lidar com elas, né? O jovem está sempre muito empolgado, muito excitado com essas mudanças, os mais velhos estão sempre assim, não parece muito prudente, né? Tá muito acelerado, tá demais, tá exagerado, tá afetado. Então, nesse choque vão acontecendo as mudanças, um outro lado da sociedade freia um pouco para não haver muito excesso. Esse é o processo natural. Na nossa vida familiar, a gente nota que ajuda muito o fato da gente dizer isso. Quando isso tudo passa no nível subconsciente, as brigas elas são inevitáveis. Quando a gente verbaliza, quando a gente fala assim, não, por que você está dizendo isso? Né? Por que você está dizendo que o pai é preconceituoso? Porque na nossa época a gente tinha certos entendimentos, aí a criança vira e diz que você não é ecológico, diz que você não está lidando da maneira certa, e aí você vai tendo que rever, né? Vai tendo que mudar e conversar também. Não, filha, olha só, é assim, assim, assado, o pai tem essa visão e tal. Ah, tá, mas com liberdade, para que a pessoa possa exprimir as suas ideias e sentir que ela foi ouvida. E não que ela foi, né? Não, sou seu pai, eu sei de tudo. Isso realmente é um bloqueio para a manifestação daquele espírito, no seu patrimônio, no seu direito de ter um pensamento, uma opinião, uma posição. E aquilo acaba criando uma cisão que pode ser silenciosa e aos poucos cada um vai tomando seu lado, né? Esse foi Na Estrada com Rádio Idefran, no 18º Congresso Estadual de Espiritismo.